Como todos sabem, nós estamos no mês de maio, mês que tradicionalmente nossa igreja tem como foco a família. E este ano eu decidi retornar a uma série de mensagens que eu preguei há 8 anos atrás, claro, fazendo agora algumas adaptações, ampliações, mas eu voltei a este tema porque julgo extremamente relevante para os nossos dias. Se era no ano de 2014, agora muito mais. Porque nós vivemos um tempo em que há uma confusão de papéis na família. E no domingo passado pela manhã eu falei sobre a importância da família ser um local, um espaço onde há uma clareza sobre o papel o homem, sobre o homem enquanto homem, a mulher enquanto mulher, que a família no projeto original de Deus, ela tem essa composição, não é qualquer tipo de arranjo familiar, ou que pressupostamente familiar, que nós podemos considerar como uma família, como Deus planejou. Então nós revisitamos aqui, a partir do livro de Gênesis, alguns conceitos muito básicos. E há outros textos na Bíblia que apresentam sobre esse projeto de Deus e sobre o papel de cada membro da família. Então nós vamos ao longo desse tempo falar sobre o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos pais. E hoje eu vou adiantar um pouco aquilo que talvez fosse um dos últimos sermões e trazer para hoje, porque hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães. E como eu falei hoje pela manhã sobre alguns dilemas e desafios e vitórias de uma mãe, e falamos então as mães, falamos hoje pela manhã sobre Ana. Nesta noite eu quero falar aos filhos, e todos nós somos filhos. Mesmo que a sua mãe já tenha partido, você é um filho. E pode ser que você já não tenha mais a sua mãe, mas você tem o seu pai. E mesmo que você não tenha nem seu pai, nem a sua mãe, certamente você tem uma figura que é uma figura de autoridade sobre a sua vida. E é sobre isso que nós queremos falar. De uma das responsabilidades que nós temos como filhos. Não vamos falar sobre todas as responsabilidades que nós temos sobre filhos, como filhos à luz da Bíblia, sobre este papel, mas eu quero relembrar para os irmãos, não temos aqui a pretensão de trazer algo absolutamente original, mas nós precisamos relembrar sobre esse papel que nos cabe como filhos. E quando nós pensamos no que Deus requer dos filhos, nós temos duas coisas que são básicas: a obediência e a honra. E um dos textos que traz essas duas ideias é exatamente o texto de Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler então nos versículos 2 e 3. Numa outra oportunidade, mais adiante, nós vamos tratar do papel do homem, do papel da mulher, com mais detalhes, porque entendemos que isto precisa estar muito claro nos nossos dias. Mas agora nós vamos relembrar uma pequena parte do papel dos filhos, que somos todos nós. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, nós lemos assim, na verdade, do versículo 1, 2 e 3. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Eu escolhi este versículo hoje, e este tema hoje, já disse, porque hoje é o Dia das Mães. E é interessante que nesse texto da Palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade que é voltada tanto para o homem quanto para a mulher, tanto para o pai quanto para a mãe. E este dever, e este papel, e nós precisamos relembrá-lo e ensiná-lo também para os nossos filhos, ele tem como base um mandamento que foi dado milhares de anos antes. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para os irmãos da igreja de Éfeso é uma lembrança daquilo que Deus já havia dado ao povo lá no Monte Sinai, porque o mandamento honra teu pai e a tua mãe está no Decálogo.
É um mandamento que tem a ver com as relações sociais. Na verdade, esse mandamento, ele abre exatamente esta responsabilidade ou esta atitude que nós temos que ter em relação à nossa família, aos nossos pais. Literalmente, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, nós lemos: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para cumprir esse mandamento, nós devemos refletir sobre por que este mandamento é importante. Eu penso que quando nós entendemos um pouco melhor por que devemos fazer determinadas coisas, por que devemos ter determinadas atitudes, me parece que a gente consegue melhor internalizar e procurar cumprir esta orientação da palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você tenha na sua mente, refletindo sobre este mandamento de honrar o pai e a mãe, é perceber que ele, de fato, é muito importante. Literalmente, honrar quer dizer, no sentido original da palavra, dar peso, considerar importante. Dar peso aí, obviamente, não é você olhar para o seu pai e sua mãe e dizer: vocês estão muito gordos. Não. É dar peso no sentido existencial, é dar peso no sentido de valorizar, considerar como digno de dignidade, de glória. O que a palavra de Deus está dizendo é que o pai e a mãe estão numa posição diferenciada na sua vida. É interessante que no passado, isto parece que era mais claro na mente, no coração das pessoas, porque as pessoas idosas eram consideradas, de um modo geral, portadoras de muita sabedoria, tinham vivido mais tempo, tinham tido mais experiências, então elas eram colocadas num grau de consideração muito alto. Isso parece acontecer ainda em algumas sociedades orientais, mas na nossa cultura, muitas vezes as pessoas de mais idade não são tão valorizadas. O idoso deixou de ser, para muitos jovens e para adolescentes, uma fonte, uma referência de sabedoria. E eu penso que uma das causas desta situação é porque hoje a criança, o adolescente, o jovem tem acesso a muito mais informação do que no passado. E ele tem habilidades que as pessoas mais idosas não têm, especialmente no campo tecnológico. Quais eram as habilidades que um jovem tinha há 1000 anos atrás, que o seu pai ou seu avô não tinha? Provavelmente muito poucas. Mas nos dias de hoje é o contrário. Quando nós mais velhos queremos saber como lidar, por exemplo, com o celular, com o computador, a gente não chama apenas o filho, a gente chama o neto. Porque esse menino sabe muitas vezes mais daquilo, como manejar aquilo, do que a gente. Então, esta situação que talvez seja a primeira vez em toda a história da humanidade que acontece, em que as crianças, os adolescentes, os jovens têm muito mais habilidades e detêm informações e habilidades de usar com elas, usar essas informações mais do que os mais velhos, ela que às vezes inverte esse processo. Mas nós não devemos nos enganar que habilidades tecnológicas, ou até mesmo conhecimento sobre muitas coisas, não significa experiência de vida e maturidade. Não significa porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó não tem as habilidades que você tem, você que é jovem, você que é adolescente, que ele esteja numa posição de inferioridade. Por isso, cada um de nós é desafiado a dar às pessoas que já têm mais anos de vida do que nós o devido valor pelo que elas são. A honra não está vinculada, neste caso, à meritocracia, como é muito comum na nossa sociedade. A honra não está vinculada à produtividade, como é muito comum na nossa sociedade. Esta honra que é devida ao pai e à mãe tem um sentido muito mais profundo. Afinal de contas, os seus pais lhe deram um dos maiores presentes que alguém pode ter, que é o dom da vida, esta vida terrena, porque o presente maior, obviamente, só Deus pode nos dar, que é a vida eterna. Seus pais cuidaram de você, e se eles não tivessem cuidado, talvez você nem existisse, talvez você nem estivesse vivo.
Agora, um detalhe muito interessante, quando nós lemos tanto o texto lá no Decálogo, quanto esta ordem que é atualizada, que é relembrada no contexto do Novo Testamento, é que o texto diz: honra a teu pai e a tua mãe. Pode parecer apenas um detalhe, mas eu achei isso muito interessante. Não fala simplesmente honra os teus pais, e nem diz apenas honra o teu pai. Mas nesse Dia das Mães eu quero relembrar isso. Ele está dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Numa sociedade, em muitos aspectos machistas, e sejamos bem sinceros, no Velho Testamento, nós temos muitos mandamentos que têm esse viés machista, mas este mandamento, que é considerado um dos principais mandamentos, porque está inclusive no Decálogo, ele já derruba de cara aí qualquer ideia de superioridade do homem na relação familiar, quando nós pensamos nele e na mulher, no papel que ele exerce e no papel que a mulher exerce. O que a Bíblia diz com muita clareza desde os dias de Moisés é: o seu pai merece honra, a sua mãe igualmente merece ser honrada. E a partir então disso, é que nós temos outros mandamentos, que falam explicitamente sobre este cuidado diferenciado que deve haver dos filhos em relação aos seus pais. Sabemos que a relação entre pais e filhos nem sempre é uma relação pacífica. Há lares em que há muitas divergências, há muitos conflitos, e isso não vem do dia de hoje. E já na lei mosaica nós tínhamos algumas orientações, eu diria até muito duras em relação a isso. Por exemplo, no capítulo 21 de Êxodo, versículos 15 e 17, nós lemos: quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Pesado, né? Pena de morte para quem amaldiçoar o pai ou a mãe. Lá no versículo 18 e 21 do livro de Deuteronômio, aprofundando o significado desta ordem lá de Êxodo, a lei previa: se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castigue não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada do lugar onde moro, e dirão a eles: este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, assim exterminarás o mal do meio de ti, e ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Muito pesado, né? Muito radical. Eu confesso que eu não sei se isso aconteceu de fato alguma vez. Talvez um pai muito irritado com seu filho, né, num ato assim de impulso muito grande, pode ter chegado a esse ponto. Não temos nenhum registro bíblico de um pai ou uma mãe que tenha feito isso, chegado a entregar o seu filho para a morte. Mas o que está por trás aqui do princípio, que obviamente não pode nem deve ser aplicado no contexto do Novo Testamento, a partir do momento que Jesus Cristo veio e reinterpreta a lei, é importante a gente deixar isso bem claro. Mas o que está por trás disso é o seguinte: amaldiçoar o pai e a mãe, não honrar o pai e a mãe é coisa séria. Porque se você amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, se você, ainda estando debaixo da guarda dos seus pais, da sua mãe, não obedece, isso é um ato considerado de rebelião. Não apenas contra o pai e a mãe, mas contra o próprio Deus. No livro de Provérbios, nós temos uma demonstração interessante. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes da águia. Então, aquele gesto, né, de desprezo, né, já não é de hoje, não é só da nossa cultura, não. Está dizendo aqui: o pai que for desprezado, o filho que desprezar o pai com os olhos. Como é que você despreza o pai com os olhos, né? É fazendo mais ou menos isso que eu tentei fazer aqui, né? Acompanhado de ufa, né? Então percebe? Mas não é muito radical isso que está em Provérbio? Não, porque o filho que não obedece e não honra o seu pai, ele certamente será uma pessoa, como a gente diria anteriormente, eu não sei qual é o termo que se diz hoje, mas é uma pessoa revoltada. Já ouviu falar, fulano é revoltado? Né? Então é essa atitude. E essa pessoa, ela vai ser
ela vai ser uma pessoa que está numa situação de perigo. Quantas pessoas dependentes das drogas, do álcool, não seguiram os conselhos dos seus pais, desprezaram o conselho dos seus pais, que são, por exemplo, os traficantes que aliciam essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, senão corvos. O que é o tráfico, olhando esse texto de Provérbios, que não uma situação em que um verdadeiro abutre vem sobre os jovens e os adolescentes. Este 5º mandamento do Decálogo, Jesus Cristo citou pelo menos 5 vezes. Então, nós podemos perceber que esse mandamento é de fato importante, porque os nossos pais são a primeira figura de autoridade que nós somos chamados a respeitar. E uma pessoa que não respeita o seu pai e a sua mãe, certamente ele vai ter muita dificuldade de reconhecer a autoridade do Pai Celestial sobre a sua vida. Ele não vai aprender a respeitar a autoridade de ninguém, nem mesmo de Deus. O 5º mandamento também tem um detalhe interessante, que certamente esse texto de Efésios acompanha a mesma linha de raciocínio. O texto não diz, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, o seu pai e a sua mãe, se ele merecer. Se ele for um pai muito joia, se ela for uma mãe extraordinária, então você honra. Caso contrário, você está liberado. Não, a lei de Deus não é assim. Independente da atitude do pai e da mãe, o simples fato dele ser pai e ser mãe, ele precisa ser respeitado. E você que é pai e a sua mãe, você precisa ensinar isso para o seu filho. Porque se o seu pai, se o seu filho não aprende desde cedo a honrar você, na verdade, ele mesmo será muito prejudicado, e não apenas você e o relacionamento que vocês têm. Na verdade, quando nós olhamos para o Decálogo, nós vemos que é o primeiro mandamento, como diz o apóstolo Paulo, que tem uma promessa vinculada. Nos outros mandamentos não há nenhuma promessa explícita vinculada ao mandamento. Não diz, não matarás e você vai ter isso, não adulterarás e você terá aquilo. Não, mas este mandamento é o único mandamento que diz, olha, honra teu pai e a tua mãe e você vai ter uma vida longa na terra. Mas pastor, significa que aquela pessoa que morreu cedo não honrou o pai e mãe? Não, o que nós temos aqui, na verdade, é uma ordem que engloba a vida do povo como um todo, é uma promessa para eles na terra prometida. Vocês querem que a cultura de vocês querem que o povo, que é o meu povo, possa prevalecer sobre as outras nações. Vocês querem que esse seja um povo que tenha uma vida longa nesta terra que nós estamos dando, como nação. Você quer que a sua família seja uma família que possa ter muitos anos de vida. Honra o pai e a mãe. Porque num ambiente onde há desrespeito, onde não há honra ao pai e à mãe, há violência, há conflito, isso traz morte, traz destruição. Então, a vida naquele lugar, ela é diminuída. Isso sem falar que a promessa de Deus não é apenas de vida longa, mas uma vida boa. Viverás bem, para que vivas bem. Agora, este mandamento da honra ao pai e à mãe, ele tem algumas nuances, na minha visão, que são muito peculiares. Ele tem uma certa formatação na adolescência ou na infância, e numa outra fase da vida, ele ganha contornos novos. Então, o que significaria honrar o pai e a mãe? No contexto da infância, nós sabemos que o mandamento da obediência, a obediência total, ele é um mandamento restrito à infância. E sobre isso eu vou falar numa outra oportunidade. Porque hoje eu escolhi falar sobre esse segundo aspecto. Como eu disse, são 2 mandamentos para os filhos: obedecer e honrar. E hoje estou focalizando a questão da honra. Mas a honra começa com a obediência. Mas não é simplesmente obedecer por obedecer. É obedecer alegremente. Há uma grande diferença entre obedecer e obedecer com alegria. Honra e obediência são a mesma coisa? Na verdade, não. A honra antecede a obediência. Quem honra os pais, os obedece. É até possível você obedecer sem honrar. Mas não é possível você honrar sem
obedecer. Obedecer é menos porque é algo externo. Honrar é algo maior porque tem a ver com o coração. E aí nós estamos falando então da responsabilidade, do papel da criança, do adolescente, vivendo sob os cuidados dos seus pais. Não basta obedecer. Obedecer é a primeira parte. O que se espera é uma obediência alegre. Imagine, por exemplo, o pai que vira para o filho e diz: Joãozinho, coloque o cinto de segurança. Ele diz: eu não quero e não vou pôr. E aí ele diz: meu filho, ponha o cinto de segurança, obedeça agora a sua mãe, senão vai ser pior para você. E aí esse menino, ele não quer obedecer. Ele diz: eu vou colocar esse cinto, mas eu não quero colocar. Percebe? Imagine aquela criança que você diz: guarda os brinquedos. E aí o menino não quer ir, mas você insiste, você pressiona. Ele pega os brinquedos e começa a jogar dentro, né, do armário, dentro da caixa, de qualquer jeito. Obedeceu. Mas honrou? Não vou fazer. Mas faz resmungando. Os pais precisam orientar os seus filhos não apenas sobre o que fazer, mas sobre a atitude certa ao fazer o que eles estão orientando. Honrar, de fato, é mais difícil do que obedecer. A honra se manifesta na obediência com alegria. Uma outra coisa importante no contexto da família, de uma forma muito prática, que significa honra dos filhos no contexto familiar, é cooperar para que a casa esteja em ordem. Se eu fizesse uma pesquisa com os pais, isso eu disse há 8 anos atrás, e eu acho que o resultado da pesquisa hoje seria exatamente o mesmo, se não pior. Perguntando para os pais, especialmente dos adolescentes, qual é a maior dificuldade que você tem em casa com seus filhos? Quantos dos seus filhos realmente apreciam fazer as tarefas domésticas? Quantos gostam de ajudar você a cozinhar, a passar, a colocar o lixo lá fora, a arrumar a sua cama? Quem ama fazer isso? Sejamos sinceros, às vezes nem os pais gostam de fazer isso, não é mesmo? Se os pais não gostam, muitas vezes os filhos, muito menos os filhos. Nós até, quando podemos, pagamos pessoas para que possam nos ajudar ou fazer isso por nós. E não são poucos os conflitos domésticos por causa dessas questões. Porque os filhos muitas vezes simplesmente se recusam a cooperar, ou então quando cooperam, o fazem sem alegria, sem nenhum entusiasmo. Eles prometem colocar o lixo na rua, mas não fazem. E assim azeda o lixo e o relacionamento. Prometem que vão arrumar a cama, mas não arrumam. E assim, não apenas a cama fica desarrumada, mas o relacionamento fica desarrumado. Alguns são tão preguiçosos que se não tiver um copo limpo lá na pia ou no armário, eles preferem passar sede. Pode parecer um pouco exagerado, mas provavelmente isso aconteceu já alguma vez na sua vida. E os pais podem estar muitas vezes sobrecarregados, chegando na casa com as compras, e ele fica exatamente ali onde ele está, com o controle na televisão, terminando de ver o seu filme predileto. Quando são chamados a ajudar, algumas vezes dizem: mas por que eu? Por que não chama o meu irmão? Olha, ele está aí folgado, só eu. Você já viu esse filme alguma vez? Bem, pode ser que eu esteja falando de uma situação que acontece em pouquíssimas famílias, que nunca aconteceu nada similar na sua casa. Pode ser. O que isso tem a ver com honra? Tem tudo a ver, porque honrar é valorizar o trabalho dos pais, o esforço dos pais e a dinâmica da casa. Então, você que está aqui, se o seu filho não está aqui, se o seu sobrinho não está aqui, ou se o seu neto não está aqui, por um acaso, se isso aconteceu ou tem acontecido na sua casa, passe esse pedacinho do vídeo para eles, né? Coloca lá no YouTube. Olha, você precisa ver isso aqui que o pastor colocou hoje, porque honrar é valorizar, cooperar com o trabalho em casa. Mas há uma outra coisa que serve para todos nós, sem exceção, que é o respeito ao pai e à mãe. Quando eu penso nessa palavra honra, quando eu penso nesta ideia de dar peso de glória para o pai e para a mãe, não tem como a gente fugir do respeito. E eu quero pensar aqui em algumas situações bem práticas, quando
nós podemos falhar ou falhamos e não demonstramos respeito. Você respeita o seu pai e a sua mãe quando evita discussões e é capaz de pedir desculpas. Imagina aquela garota que está saindo com uma saia muito curta e a mãe chega e diz, com essa roupa você não vai. Ela diz, não, mas eu vou sim, eu quero ir. Não, vai trocar logo essa roupa. Não, não vou trocar, eu já vi. O que é que você falou? Como é que você fala comigo, sou atrevida? E aí pronto, aquela confusão. Será que a mãe foi habilidosa em falar com ela? Talvez não. Poderia ter falado talvez de uma outra maneira. Poderia ter sido firme, sem ter que estar gritando, alterando a voz. Mas isso não dá o direito ao filho, à filha, de responder à sua mãe, de responder ao seu pai com grosseria. Ah, pastor, mas eu já soltei, já falou. Bem, tem um jeito de remediar a situação. Que é o quê? Pedir desculpas. Desculpa, mãe, eu não devia ter falado assim. Desculpa, pai, eu não devia ter falado assim. Pedir desculpas é fundamental, porque isso pode desarmar um conflito, e desarmar uma briga, e desarmar e minimizar uma mágoa. Uma outra maneira pela qual o pai e a mãe é respeitado é quando você, filho, decide ficar com o bico calado. Não é? Sua mãe está visivelmente irritada por alguma situação, né? E aí então ela diz, já te expliquei que não é assim. Eu já te expliquei que o seu filho, seu irmão mais novo, ele não vai ter as mesmas responsabilidades que você, porque ele é mais novo, ele também tem menos privilégio que você. E eu não quero ouvir mais nenhum pio. E aí o menino fica ali, como a gente diria lá no sertão, naquele moído, né? Falando, reclamando. Mais mãe. Essa simples expressão, mais mãe ou mais pai, ela pode quase criar a terceira guerra mundial dentro de casa. Se você parar de usar essa palavrinha, mas, provavelmente muitos problemas serão automaticamente resolvidos, e não apenas os problemas serão resolvidos, mas você vai estar honrando o seu pai e a sua mãe e prolongando os seus dias na face da terra. Você diz respeito ao seu pai e à sua mãe, então, quando você quer ter sempre a última palavra. Imagina esta cena, não é? O filho está saindo e a mãe lembra ele, meu filho, por favor, não saia de casa sem arrumar o seu quarto. Não, mãe, meu quarto já está arrumado. Aí a mãe diz, você chama aquilo de arrumado, menino? Aquilo está um chiqueiro. Mãe, eu não posso sair atrasado, eu arrumo quando voltar. Não, você vai arrumar agora. Aí ele, daquele conflito, acaba voltando e vai arrumar o quarto e vira para a mãe assim, diz soslai e diz, sou idiota. Pesado, né? Ele até fez o que foi mandado, mas desrespeitou, agrediu fortemente o seu pai. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe têm ouvido biônico. Mesmo que você fale assim entre os dentes, baixinho, ele vai ouvir o que você falou. E o ápice do desrespeito nesta questão de comunicação é quando um filho, uma filha vira para o seu pai e diz assim, eu te odeio. Graças a Deus lá em casa nós nunca chegamos nesse ponto de conflito. Nunca eu ouvi os nossos filhos dizendo, pai ou mãe, eu odeio vocês. Mas eu imagino como isso dói no coração, não apenas nos ouvidos, mas no coração de um pai e de uma mãe. Porque, na verdade, no fundo, isso não expressa, de fato, o que o filho sente, na maioria das vezes. O que ele está dizendo é o seguinte, pai e mãe, o que você está fazendo está me dando raiva, está me dando ódio de você agora. Porque a relação é maior do que aquele momento. Mas é uma palavra que magoa, e magoa profundamente, e obviamente não representa uma atitude de honra ao pai e à sua mãe. Esta questão da honra nós vamos voltar daqui a 15 dias, porque no próximo domingo nós vamos ter a celebração de batismos, e o foco dos nossos cultos será outro. Mas daqui a 15 dias a gente volta a falar sobre esse assunto. Porque a honra ao pai e à mãe, especialmente o pai e a mãe já idoso, tem outras e maiores implicações. Mas hoje eu quero convidá-lo a refletir. Ah, pastor, eu já saí dessa fase, eu não estou mais na adolescência, eu não sou mais jovem, eu já criei a minha família. Mas você precisa saber disso para ajudar os seus filhos a inculcar isso na mente deles e ajudar a outros mais novos do que você a aprenderem desde cedo a honrar o seu pai e a sua mãe. Isso eu estou falando aqui adolescentes e jovens que têm esse tipo de desafio.
Entenda que isso não é uma questão simplesmente de boa educação. É uma questão espiritual. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Como é que está o seu relacionamento com seus pais? Você deliberadamente tem desenvolvido atitudes que expressam respeito, honra por quem eles são? Você os trata com honra porque eles merecem ou os despreza porque os considera chatos, ultrapassados, ignorantes, porque não estão cumprindo bem o papel deles? Eu reconheço que nem sempre é fácil honrar o pai e a mãe todas as vezes, todos os dias, até porque nós pais somos humanos, nós falhamos, nós extrapolamos, nós nem sempre cumprimos bem o nosso papel, mas isso não diminui em nada a sua responsabilidade de honrar, a nossa responsabilidade de honrar os nossos pais. Este mandamento está entre as prioridades de Deus para as nossas vidas. Não o ignoremos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Ó querido Pai, num tempo como o nosso, em que tantos pais têm sido desrespeitados, não apenas pelos filhos adolescentes e jovens, mas até mesmo pelos seus filhos na infância. Quando tantos pais têm perdido a autoridade sobre os seus filhos, conceda às mães, nesse dia das mães, e conceda a nós pais toda a sabedoria, para guiar os nossos filhos dentro desses princípios que não envelhecem jamais, Senhor. Porque são os princípios da Tua palavra. Que mesmo havendo divergências, conflitos e dificuldades naturais no relacionamento familiar, que os filhos respeitem seus pais. Que os filhos aprendam desde cedo a honrar os seus pais. Porque sabemos, ó Pai, que quando há este ambiente de honra na família, há alegria e o Teu nome é honrado, Pai. E é isso que nós queremos. Que os nossos lares possam refletir a Tua glória. Que os nossos lares possam refletir a Tua luz. E que isto passe por essa dinâmica de relacionamentos no dia a dia. Que nós possamos compreender que esses princípios da Tua palavra são os melhores para uma vida feliz e produtiva aqui nesse mundo. E que isto honra o Teu nome. E é o que eu te peço para todas as famílias aqui representadas. Eu te peço neste domingo, neste Dia das Mães, que cada mãe seja honrada pelos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.